E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui a gente vai continuar as aulas de Unity. Na aula passada a gente aprendeu como movimentar a câmera, a gente linkou a câmera à esfera. E nessa aula aqui a gente vai colocar os objetos na cena, que vão ser os objetos que a gente vai sair coletando. Então, a gente vai criar aqui alguns objetozinhos e eu vou mostrar pra vocês agora aqui na Unity. Antes de mostrar pra vocês, eu só queria lembrar que se você caiu nessa aula aqui, clica aqui na descrição. Tem um link para você clicar e assistir as outras aulas lá do começo, que é para você conseguir acompanhar tudo tranquilamente, sem ficar com dúvidas, certo? Então vamos aqui para a tela do computador para a gente continuar a aula. Bom pessoal, então aqui dentro da Unity, basicamente na aula passada a gente fez a movimentação da câmera. Eu vou dar um play aqui só para a gente relembrar. Então a gente conseguiu movimentar a câmera para acompanhar o movimento da esfera e assim a gente conseguir acompanhar o movimento dela dentro do mapa. Então hoje a gente vai basicamente colocar todos os itens que a gente vai precisar espalhar no mapa, que vão ser os itens justamente que a gente vai coletar. Então a esfera vai passar por esse item e o item vai sumir do mapa, dando o entender de que a gente coletou esse item. Então como é que a gente vai fazer isso? Vou pausar aqui. Então a gente pode criar um objeto aqui, como a gente fez com a esfera. Vou aqui em Game Object, 3D Object, e vou criar aqui um cubo, que vai ser o objeto que a gente vai usar aqui na cena, tá? Então esse cubo aqui, eu vou vir aqui na escala, acho que eu vou deixar de 1 para 1 mesmo, ou então eu coloco aqui um pouquinho menor, vou botar 0,5 em cada um. Pronto. Beleza. Então ele tá aqui, menorzinho. E a rotação eu vou deixar 45 graus, que é para ele ficar com aquele posicionamento bem característico daqueles jogos mais antigos que a gente jogava, que tinham um cubozinho balançando, né? Rodando na cena. Então vou deixar ele aqui. E pra gente dar um upgradezinho nele aqui, a gente pode criar um material para colocar nele, tá? E o material que a gente pode criar, a gente vem aqui embaixo em Project, e a gente tem uma abazinha chamada Materiais, ó. Também fica aqui dentro de Assets, ó. Aqui é uma visualização. E eu posso vir aqui com o botão direito, clicar em Create Material. E esse novo material eu posso clicar e arrastar. Opa, vou clicar e arrastar ele aqui. Jogo ele dentro do cubo aqui na hierarquia, que é mais fácil para você não ter nenhum problema. Porque às vezes se você trouxer para cá, você pode acabar jogando em cima do chão ou em outro objeto que não seja o que você quer. Então você vem aqui em cubo, solta e pronto, o material já está aplicado. Com o material selecionado aqui na aba de Assets, a gente pode vir aqui do lado, ó, e nessa primeira opção a gente pode escolher uma cor para esse material, tá? Vamos colocar aqui um verde. Um verde não, botar uma cor bem chamativa. Botar um vermelho aqui, que é para diferenciar bem do chão aqui, né? Beleza, então coloquei uma cor vermelha. Aqui em metálico a gente pode aumentar um pouquinho para ele deixar um pouquinho mais brilhoso, né, esse objeto. E pronto. Quando bater a luz ele vai dar um brilhozinho melhor. Beleza, então é basicamente isso. Agora a gente criou um objeto, a gente precisa criar mais, a gente precisa espalhar ele pelo ambiente. E para espalhar esse objeto, eu vou fazer vou utilizar um recurso da Unity que a gente utiliza bastante, que é os prefabs, tá? Que são os prefabs. O que é um prefab basicamente? É você pegar um objeto e você consegue criar como se fosse uma espécie de mestre nesse objeto. Então, esse objeto, quando eu copiar ele, todas as outras cópias vão receber todos os scripts, todas as alterações que eu fizer sempre no objeto mestre, né? Porque se eu não fizesse a opção do prefab, basicamente o que ia acontecer é que cada objeto que eu copiei, eu teria que aplicar o script, né? Ou qualquer outra modificação que eu fizesse em cada objeto separadamente. Então eu ia ter que ir atualizando cada objeto separadamente. Se eu fizer um objeto mestre, ou seja, utilizar o prefab, basta eu atualizar esse único objeto mestre, que todas as outras cópias vão receber todas as atualizações que eu fizer. Então é para isso que a gente vai fazer o prefab. Para a gente fazer o prefab é bem simples. Esse cubo que a gente criou aqui na hierarquia, basta a gente trazer ele aqui para a aba de Assets. Vou voltar aqui, vou clicar aqui em Assets para ele voltar para a pasta principal. Você pode vir aqui com o botão direito e criar uma pasta se você quiser, tá? Aqui em Folder, você pode criar aqui, sei lá, vou botar aqui Prefab. E aqui dentro de Prefab, ó, eu posso pegar esse cubo e arrastar ele para dentro do asset aqui, ó.
Pronto, automaticamente eu já criei um prefab. Se você quiser vir nesse próprio cubo aqui que a gente já tinha criado e deletar ele, ó, o prefab continua lá embaixo e basta eu arrastar ele novamente aqui para a aba de hierarquia que ele vai existir ali novamente, tá? E como esse cubo aqui já é vindo lá do prefab, quando eu posso utilizar um atalho que é o Ctrl D, e olha só, ele já vai criar uma cópia e eu posso ir arrastando essas outras cópias aqui para espalhar esses cubos aqui pelo o ambiente, tá? Então é importante você fazer a técnica do prefab por conta daquela explicação que eu passei para vocês da atualização. Você sempre vai atualizar esses itens aqui, seja em script, seja em outras configurações, até mesmo de material. Então com o uso do prefab você vai conseguir utilizar isso sem problema nenhum, fazer as atualizações automaticamente sem problema nenhum. Pronto, coloquei aqui alguns, dei uma espalhadinha aqui nesses objetos na cena. E agora eu vou vir aqui no cubo, ó, vou clicar aqui no cubo aqui no prefab, é importante você clicar no prefab. Você pode ver que ele já colocou aqui, ó, como prefab asset. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai adicionar um componente nesse cubo, que vai ser um componente para ele ficar rotacionando. Então a gente vai vir aqui adicionar componente, vou vir aqui novo script e vou colocar aqui rotate, para fazer, só para colocar o nome aqui. Pronto, adicionei. Ele vai criar aqui pra gente. Eu vou voltar aqui em assets, clicar aqui para voltar. Olha só, ele ficou salvo dentro de prefab, não, deixa eu ver. Ah, não, ficou salvo aqui em assets. Ó, tá aqui rotate, o script. Então eu vou dar 2 cliques nele para ele abrir o script. Pronto, tô com o script aberto. E o que a gente vai fazer aqui vai ser uma atualização, apenas uma atualização de rotação. Basicamente isso. Então a gente vai vir aqui em update, já que a gente quer que ele atualize a cada frame, né? E a gente vai fazer um script aqui o seguinte, vamos colocar transform .position. Na verdade não é position, é de rotação, né? Então vamos lembrar aqui que é o rotate. Transform.rotate. Vou abrir aqui o colchete não, o parêntese, e vou criar aqui, ó, new vector 3, porque a gente vai trabalhar com a rotação em 3 eixos, como eu já tinha falado nas aulas anteriores. Vou abrir aqui um parênteses e vou colocar a atualização que ele vai ter em cada um dos eixos. Vamos colocar aqui 45 graus para cada um dos 3 eixos, certo? E aí, fora do parênteses aqui dos eixos, a gente vai colocar um sinalzinho aqui de multiplicação. E a gente vai utilizar essa função aqui, que é o time.deltaTime. Pronto. Eu vou botar um ponto e vírgula aqui no final, que é para finalizar a linha de código. Esse time.deltaTime basicamente é uma função que vai atualizar a nossa rotação conforme a velocidade que o computador está rodando ali no momento. Então, por exemplo, você está jogando esse jogo aqui num computador mais potente, que está rodando, por exemplo, a 60 frames por segundo, 60 FPS. O cubo vai fazer uma rotação específica para 60. Quando eu tiver, por exemplo, a 30 FPS ou qualquer outra taxa de FPS, esse cubo vai continuar rodando especificamente em cima da velocidade do seu computador. Como isso aqui não é um efeito de física, né? Ele é só uma atualização da rotação do objeto, é um transform. Então a gente pode utilizar essa função do DeltaTime para isso. Mas se fosse uma função de física, especificamente um efeito de física, a gente teria outros recursos para fazer isso. Então eu vou salvar aqui o arquivo. Vamos voltar aqui na Unity. Esperar ele atualizar. Ele sempre atualiza aqui o código pra gente, ó. Pra gente ver o que foi que a gente escreveu. E eu vou dar um play aqui no jogo pra gente ver o que acontece com os objetos, ó. Olha só, todos eles estão rotacionando agora. Você viu que eu não precisei atualizar o script em cada um deles, né? Bastou eu colocar lá no prefab, que foi o objeto mestre, e já foi aplicado automaticamente para todo mundo, certo? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o script de colisão, porque quando eu encosto nesse cubo aqui, ó, inclusive o cubo tá até mais alto do que a esfera. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar um pouquinho o tamanho da esfera. Vou clicar aqui em esfera. E aqui na escala, vamos colocar 2.
nos 3 eixos, que é para ela ficar um pouquinho maior. Vamos ver? Pronto. Olha só, quando eu encosto no cubo, ele ainda está se chocando aqui como um objeto rígido, né? Então não é isso que a gente quer que ele passe pelo cubo e esse cubo suma do mapa, né? Como se a gente tivesse coletado ele. Então para isso a gente vai ter que vir na esfera, a gente vai clicar aqui na esfera mesmo e vamos atualizar, na verdade, o movimento da bolinha. A gente vai abrir lá aquele primeiro script que a gente fez na primeira aula e vamos atualizar ele. Então vamos abrir ele aqui. Pronto, já tô com ele aberto. E para isso a gente vai criar uma função fora do start e fora do update. Então a gente vem aqui na última chave, na penúltima na verdade. Vamos dar aqui algum espaçamento com Enter. E a gente vai criar uma função. Bom, então a gente vai criar uma função que se chama void. Vou botar aqui void on trigger. Opa, vou escrever direitinho aqui. On trigger enter, certo? E a gente vai abrir aqui o parênteses. E dentro do parênteses a gente vai colocar collider. E aqui eu vou colocar other. Vamos já entender para que esse other. Como eu criar a função, eu tenho que lembrar de colocar a chave. Então a gente tem que abrir e ele já automaticamente coloca também o fechamento da chave. Então eu vou dar aqui um enter, que é para ele vir aqui para baixo para ficar melhor a escrita. E olha só, o que a gente vai fazer aqui. Aqui dentro a gente vai criar uma função que se chama destroy. E vamos botar aqui entre parênteses other. Tá? Que é o objeto. Basicamente o que essa função diz é que qualquer coisa, ou seja, outro other, que a bola, já que a gente está fazendo o script da bola, qualquer outra coisa que ela colidir, ele vai servir como um objeto de colisão. Então esse objeto ele vai sumir, ele vai ser destruído como está na função destroy. Então a gente vai vir aqui em arquivo, salvar. Vamos voltar lá na Unity. E para esse script funcionar normalmente, a gente vai vir aqui no prefab do cubo. Vamos dar apenas clicar ele aqui para selecionar. E aqui em Box Collider, a gente tem essa função aqui, ó, isTrigger. A gente tem que deixar ela habilitada para poder funcionar. Então eu vou dar play aqui agora na cena para a gente ver como que vai ficar. E olha só, opa, ele não tá mais colidindo, né? Mas ele não tá sumindo porque eu esqueci de colocar lá no script aqui. Eu botei other, mas a gente tem que botar other.gameObject, senão não vai funcionar. Pronto, agora sim. Vamos aqui em arquivo, salvar. Vamos atualizar aqui na Unity. Pronto. Vamos dar um play novamente. E agora, se tudo der certo, ele vai sumir quando a gente encostar. Pronto, olha só, sumiu. Sumiu de novo. Aqui a gente pode dar uma melhoradinha nessa câmera. Para ficar melhor, vamos clicar aqui em Main Camera. E vamos subir aqui um pouquinho mais ela. Que é para ficar melhor a visualização quando a gente estiver jogando. Já que a gente aumentou o tamanho da esfera, né? Pronto, aí ficou melhor. Pronto, ele já está sumindo toda vez que a gente passa aqui pelo cubo. Certo? Olha aí. Pronto. Então, é basicamente isso, tá? A gente já fez o script aqui para ele encostar quando encostar na esfera, né, ele sumir. Fizemos a movimentação também do objeto e é basicamente isso nessa aula. Bom, pessoal, então é basicamente isso nessa aula que a gente fez toda essa implementação do script dos itens e a movimentação dele também, certo? Então na próxima aula a gente já vai só finalizar o jogo, onde a gente vai conseguir colocar alguns detalhes a mais de partículas para ficar um pouquinho mais interessante. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente te ajudar e compartilha esse vídeo também com mais pessoas para que eles possam aprender também a programar na Unity, certo? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.